Bom dia, reunidos estamos aqui hoje mais uma vez para adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Convido neste momento que você adore conosco, declarando que nós devemos em tudo agradecer ao Senhor, porque só Ele é digno de todo o nosso agradecimento. Então, neste momento, louve e exalte ao Senhor conosco, dizendo que eu te agradeço, Deus. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Pra você, não sou do mundo, não. A força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor é Deus. Levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Acreditou, isso é tudo, só vivo pra você, Não sou do mundo, não. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra,
Declare neste momento que você pertence somente a Ele e mais ninguém. A leitura bíblica que nós vamos estar fazendo neste momento se encontra lá em Salmos, capítulo 23, versículos de 1 a 3, que diz: O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. O Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Que você possa crer nisso verdadeiramente, que não importa onde estivermos, não importa o momento em que estamos vivendo, o Senhor, Ele é o nosso pastor e conosco Ele está. Declare conosco neste momento que não existe melhor lugar para se estar do que estar na casa do Pai. O Senhor, Ele é a nossa herança. O Senhor, Ele nos quer nos dar a vitória. Ele tem cuidado de nós. Então, declare conosco neste momento esse cântico que fala: casa do Pai é onde devemos estar.
estar na casa do Pai. Comer tua mesa, meu Pai. Minha coração é para ti. Vivo só pra ti. Que Deus esteja abençoando a sua vida nessa manhã. E hoje é o último dia do mês de maio. O mês de maio geralmente se celebra o mês da família. Eu quero convidar você nesse instante para ouvir um trecho da palavra do Senhor e em seguida nós vamos estar orando pela sua família em nome de Jesus. A palavra diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amado, junte-se à sua família nesse momento e que você possa ter um momento de oração agora. Ore por cada componente da sua família e que Deus possa estar ouvindo a sua oração, o seu clamor nesse momento em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, Pai de amor, é diante da tua presença, Senhor, que eu oro agora por cada uma das famílias que se reúnem em suas casas nesse exato momento. Cada um de nós, ó Deus, temos uma necessidade específica e precisamos, ó Pai, da tua atuação em nosso viver. Seja a bondade do Senhor sobre nós nesse momento, então, Senhor, e nos dê aquilo que necessitamos em nome de Jesus. Eu oro, ó Deus, para que haja unidade entre as famílias, para que irmãos, para que pais, para que filhos, para que todos, ó Deus, possam viver a harmonia do Teu Espírito Santo. Seja, Senhor, com cada lar, no que se diz respeito ao seu sustento. E em dias tão difíceis como esse, ó Deus, mais do que nunca, necessitamos da Tua provisão, da Tua atuação, nessas incertezas que estão diante de nós. Eu clamo a Ti, Senhor, orando então para que o Senhor intervenha em nossas vidas de uma forma extraordinária. E nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Possa a Tua paz reinar dentro das nossas casas e que o Senhor dissipe todo o mal que porventura esteja a nos rondar. Deus querido, eu clamo ao Senhor por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão passando algum tipo de necessidade. Oro por aqueles que estão enfermos, ó Pai. Possa a Tua boa mão, ó Deus, ser sobre cada um de acordo com a sua necessidade. E nós aqui, ó Pai, celebramos o Teu nome nesta manhã. Exaltamos a Ti, ó Criador de todas as coisas, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem vigiado a nossa casa. E por isso queremos descansar nos Teus braços, descansar em Tua presença, na certeza de que o Senhor está conosco. Obrigado, Pai, obrigado por esse momento de culto, que o nosso louvor, a nossa adoração chegue até o Senhor de uma forma muito especial e, sobretudo, agrade a Ti em todas as circunstâncias. Motivo, então, pelo qual eu oro. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, agora e sempre. Aleluia. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor?
Nós queremos compartilhar a palavra de Deus com você nesta manhã. E o texto que nós vamos usar é de 2 Samuel, no capítulo 7, os versos de 1 a 3. 2 Samuel, no capítulo 7, versos de 1 a 3. E o tema para essa mensagem é dando a Deus o que Ele merece. Como que você pode dar a Deus o que de fato Deus merece de você? Então, 2 Samuel, no capítulo 7, versos de 1 a 3, a palavra do Senhor diz que o rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse a Natã, ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Dando a Deus o que Ele merece. Realizar um culto ao Senhor dá mais trabalho do que se pode imaginar. Quem apenas participa de um culto talvez não tenha tido ainda a dimensão do enorme trabalho que cada pessoa que vem aqui tem para colocar esse culto disponível a todos nós. São detalhes desde a preparação técnica do ensaio de uma música, o cuidado com a melhor arrumação do local de culto, o preparo espiritual de cada pessoa que se responsabiliza por algo que vai acontecer no culto, além, é claro, das horas de estudo e dedicação para um sermão chegar até você. Nesses tempos de reclusão, só aumenta ainda mais o trabalho. Agora tem toda a preocupação com a filmagem, com a iluminação, com a edição de áudio e de vídeo, a publicação na internet e tantos outros cuidados que precisamos ter para que a mensagem do Senhor chegue à sua casa. Eu creio que cada um que está envolvido nesse processo tem dado do seu melhor a cada dia. E devemos agradecê-los pelas dedicações de suas vidas para que todos recebam o melhor que se pode dar e que Deus, sobretudo, seja engrandecido, exaltado, louvado por cada um de nós. Tudo o que fazemos na igreja é buscando dar a Deus o que Ele merece. Então esse é o tema da nossa mensagem. Como nós podemos dar a Deus o que Deus de fato merece. Você, de alguma maneira, também pode oferecer alguma coisa ao Senhor. De certo, Ele merece muito mais do que qualquer pessoa aqui possa vir a imaginar, porém, em nossa vida, em nossa caminhada, nós precisamos contribuir para o crescimento da casa do Senhor e para que o Senhor, como falei, então, seja exaltado da melhor forma possível. Em nosso texto, Davi é o rei de Israel. Seu reino estava vivendo um período de certa tranquilidade e paz. Ele havia derrotado vários inimigos que costumavam perturbar o povo de Israel. Tinha também trazido, num grande momento daquele povo, trazido a Arca da Aliança de volta. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus entre aquele povo, entre aqueles homens e mulheres que ali estavam, e momentos antes ela tinha sido roubada pelos inimigos filisteus. O retorno da arca, então, foi feito debaixo de uma grande festa de louvor ao Senhor, e agora, então, Davi está desfrutando do seu descanso, de toda a luta que ele tivera até aquele momento. O cenário que nós estamos presenciando aqui é de um Davi no seu palácio, e ali ele percebe que aquilo que ainda ele não havia notado em sua vida. Ele está vivendo em um lindo lugar, num luxuoso palácio.
Está cercado por todo o conforto que Deus havia lhe dado. Está usufruindo de todas as bênçãos que Deus providenciou para ele. Mas em contrapartida, a arca da aliança havia sido colocado em uma tenda de pano. Um contraste, no mínimo, significante. Pois enquanto o verdadeiro rei deveria estar num lugar mais favorável, era o rei humano que estava ocupando o melhor lugar daquele reino. E naquele momento, Davi então tem uma ideia. Seus pensamentos, ele flutua, ele começa a pensar em alguma coisa e a ideia logo nasce. Meus amados, como é bom quando pessoas têm boas ideias, quando cristãos têm boas ideias, e especialmente quando as boas ideias visam com que nós façamos mais para Deus, que nós olhemos mais para Deus, ao invés de olhar para nós mesmos. Essa era a ideia de Davi naquele momento. Até aquele instante, Davi havia se interessado mais em si mesmo e se cercado de muitas coisas para o seu bel prazer. Porém, agora, queria recompensar de alguma forma a Deus, dando ao Senhor um pouco mais do que havia dado até então. Ele estava pensando em como poderia contribuir com a casa ou para a casa de Deus. Como poderia torná-la mais digna de um verdadeiro Deus? E tudo começou com uma ideia. Tudo começou com um pensamento. Por isso, repito que todos nós precisamos ter mais ideias, ou pelo menos fazer com que as nossas ideias, elas ganhem vida e glorifiquem ao nosso Deus. Então, especialmente quando nós falamos sobre a igreja, especialmente quando nós falamos sobre a casa de Deus, nós deveríamos a cada dia nos empenhar para trazer um pouco mais em favorecimento da casa do Senhor, e quanto a isso todos nós podemos ter ideias boas que possam glorificar a Deus. Então eu quero lhe perguntar nessa manhã, o que você poderia oferecer a Deus no dia de hoje? Todos nós devemos dar a Deus o que Ele merece. Então, o que você poderia dar a Deus para agradar ao Senhor no dia de hoje? Pois sabe que se nós queremos dar a Deus o que Ele merece, precisamos observar algumas coisas, especialmente em nós mesmos. Primeiro, devemos observar as oportunidades que surgem ao nosso redor. O versículo 1 diz que o rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Um dos princípios do bom planejamento é encontrar e utilizar as oportunidades. Escrevi certa vez que nós devemos estar preparados para quando a oportunidade bater a nossa porta. Não podemos, ou talvez não devemos, nos permitir jamais perder uma oportunidade em nossa vida. Afinal, uma oportunidade pode nunca mais voltar para nós. Será que podemos ver alguma oportunidade aqui nesse texto? E eu respondo que é claro que sim. Há um cenário favorável aqui. O rei está vivendo muito tranquilamente no seu palácio. Deus havia lhe dado certo descanso dos seus inimigos. Penso que Davi agora tinha um tempo disponível que antes ele não tinha, que antes não havia em sua agenda. Antes ele estava envolvido com vários projetos para Israel, mas agora a calmaria havia chegado no seu reino. Quem sabe fosse esse o momento de colocar algum projeto novo em andamento. De certa forma, tal como aconteceu com Davi, nós também temos hoje, no cenário atual especialmente, oportunidades para que algo novo, algo diferente, algo especial venha em nossa vida, venha em nosso dia a dia. Mas não algo
para o nosso interesse pessoal. Isso nós estamos sempre dispostos a encontrar. Porém, devemos pensar hoje em algo que possa ser feito em favor do reino de Deus, em favor do nosso Senhor. Sua vida pode ser muito útil quando você começar a observar que ao seu redor há oportunidades que talvez você não esteja utilizando. Para isso, esteja atento, esteja de olhos abertos. Eu fico imaginando essa cena aqui de Davi, com ele deitado em sua cama. Ali, ele está não para dormir, mas para refletir, para pensar um pouco a respeito da sua própria vida. Às vezes eu faço isso deitado na rede da varanda da minha casa. Eu fico olhando as coisas que estão ao meu redor, buscando uma ideia nova que possa ajudar no crescimento da casa de Deus, do reino do Senhor, e eventualmente vem uma ideia, eventualmente acontece alguma coisa em minha mente, uma ideia para um sermão, uma aula, talvez a solução de um problema, ou talvez ainda a criação de uma coisa nova que ainda não temos. Ideias surgem quando nós as buscamos. Ideias aparecem quando nós começamos a pensar a respeito de alguma coisa. O cenário tranquilo que Davi está vivendo ali era, na verdade, uma oportunidade, uma porta aberta por Deus para ele, o rei, fazer algo diferente. Mas veja, a oportunidade ela não veio por causa da tranquilidade, e sim por causa do cenário em que ele está envolvido. O que eu quero dizer é que às vezes, uma vez ou outra, quem sabe, Deus nos joga em determinado cenário, em determinado ambiente, e o que devemos fazer é aproveitar as oportunidades que aquele ambiente nos traz, que aquele ambiente nos dá. Outra vez, atrás desse mesmo Davi, aproveitou o cenário da guerra com os filisteus. Esse mesmo Davi aproveitou o cenário da guerra contra os filisteus para derrotar um gigante. Você lembra dessa história? E veja só que ele se tornou rei um dia porque aproveitou aquela oportunidade. Talvez se ele a deixasse passar e não lutasse com o gigante, nem sequer rei, ele seria ali. O que eu quero dizer é que às vezes não somos o que Deus deseja porque nós desperdiçamos as oportunidades que a vida e especialmente Deus nos dá. Depois de nós observarmos as oportunidades, depois de nós notarmos que há coisas ao nosso redor, no nosso contexto, no ambiente que nós vivemos, que podem ser usadas para a glória do Senhor, como Davi fez, Davi resolveu olhar para o que estava ao seu alcance. O que eu quero dizer é que além de aproveitar as oportunidades, nós também devemos olhar as possibilidades que estão ao nosso alcance. O versículo 2 diz assim: certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando no palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Esse foi o pensamento do rei Davi. Não adiantaria um plebeu ter esse pensamento, porque o pensamento daquele plebeu talvez não adiantasse muita coisa, mas o rei Davi tinha algo que estava ao seu alcance, ou seja, construir também um palácio para Deus. E um dia Davi então acordou pensativo. Ele começou a imaginar a bondade de Deus para com ele. Ficou imaginando como Deus havia feito tantas coisas a seu favor. As coisas que Deus lhe dara eram realmente extraordinárias. E de certo, não foram de longe poucas coisas. Depois ele começou a pensar nas coisas que ele, Davi, tinha feito em favor do Senhor. E de certo ele concluiu que a balança estava um pouco defasada. Um lado estava pesando mais do que o outro, e é lógico, o lado de Deus estava pesando mais.
E ele concluiu então que Deus fizera muito mais por ele do que ele fez por Deus. Quem sabe tenha sido num contexto assim, que Davi tenha escrito o Salmo 116, versículo 12. Lá está escrito: como eu posso retribuir ao Senhor todos os benefícios, toda a bondade que Ele tem feito para comigo? Aliás, essa é uma boa pergunta. O que alguém pode fazer em retribuição a Deus por tudo o que Ele já lhe fez? E com toda a humildade, Davi procura por uma resposta. Ele está preocupado em dar uma resposta que esteja ao seu alcance. A melhor resposta que esteja ao seu alcance. Por isso ele olha ao seu redor. Vira como Deus lutara em cada guerra, favorecendo. Como o Senhor lhe deu paz naquele momento que antes era de tribulação. Como fizera daquele pastor menino um grande rei. Olhou também para o seu palácio de cedro e de ouro, para toda aquela riqueza que ele possuía em sua casa. E finalmente, quem sabe da sua janela, ele olhou para a tenda em um quintal. E aquela tenda era onde ele costumava colocar a arca da aliança, a arca do pacto com Deus. O símbolo da presença de Deus entre o povo. Havia um grande disparate naquilo que ele estava vendo ou imaginando naquele momento. Ele estava num lugar excelente, mas a presença do Senhor estava em uma simples tenda. Quem resolve fazer esse tipo de comparação, logo perceberá que tem algo destoando. Deus merece, meus amados, muito mais do que nós recebemos dele, com certeza. E talvez Davi tenha dito consigo: eu preciso dar a Deus o que ele merece. Mas o que ele poderia dar? Ele achou que precisava fazer algo, mas o quê? Quais seriam as possibilidades diante dele? O que estaria à altura de um Deus como o Senhor de Davi? E ao observar o que tinha ao seu redor, Davi concluiu que precisava, portanto, dar algo melhor ao Senhor. Qualquer um que se atreva a olhar ao seu redor chegará a esta mesma conclusão, de que nós precisamos dar a Deus o que Ele, muito mais do que nós estamos dando, dar a Deus o que Ele realmente merece de nós. Davi tinha considerado, então, várias possibilidades, e ali então resolve compartilhar a ideia que teve com o profeta Natã. O seu desejo agora não estava somente no seu coração, mas agora externando a sua fala ao profeta, pediu-lhe, quem sabe, alguma orientação sobre o que fazer. Então nós também devemos colocar em prática as ideias de nossa mente. Então o versículo 3 vai dizer que Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Nem todos acreditam nisso, mas a nossa mente é extremamente criativa. A capacidade humana de criar coisas é imensurável. Temos uma vastidão de coisas acontecendo ao mesmo tempo na nossa mente, em nosso cérebro. Algumas delas nós podemos canalizar para Deus. E eu creio que Davi fez exatamente isso naquele momento. Canalizou o seu pensamento para Deus, a fim de favorecê-lo. E eu creio que Davi fez isso, e depois que compartilhou o que estava em seu coração com o profeta Natã, e Natã então resolve dizer para ele: então você faça o que está na sua mente,
Faça o que está no seu coração. Realize a sua ideia. Coloque a sua criatividade para fora. Surpreenda Deus, se é que isso seria de alguma forma possível. Mas a ideia era: ofereça algo para Deus, com o qual Ele venha a se agradar. Há pessoas que, infelizmente, olham para si e não conseguem ver nada que possam dar a Deus. Talvez porque ainda não seguiu essa sequência que estamos apresentando nesse texto, de observar as oportunidades, de agarrar-se às possibilidades, mas quando nós fazemos essas duas coisas, é provável que encontremos algo que de fato satisfaça ao nosso Deus. E muitos então se deixam ser dominados pela insegurança, ou por essa pseudo-incapacidade, pela falta de recursos, quem sabe, ou pelo medo, ou até mesmo pela vergonha. Mas por quê? Quando a única coisa que preciso de fato é colocar em prática aquilo que Deus mesmo colocou em minha mente. Eu volto a dizer que a capacidade humana é incrível, meu amado. A sua capacidade, ela também é incrível. Você é uma pessoa incrível. Mas talvez, por alguma razão, esteja se subestimando. Davi não permitiu se colocar como alguém incapaz de fazer algo para Deus. De certo, Deus era muito grande, mas Davi entendia que ao mesmo tempo que Deus é grande, Deus se estende para receber o melhor das nossas mãos. E por essa razão, Davi resolveu mudar aquele cenário que estava ali. A Arca da Aliança seria colocada num lugar de honra, que ele, Davi, iria preparar, que ele, Davi, o próprio Davi, idealizou para que seu filho realizasse. A presença de Deus receberia um novo lar, muito mais à altura do que uma simples tenda no quintal da sua casa, tudo porque ele entendeu que Deus merece muito mais do que nós costumamos lhe entregar. Davi colocou a presença de Deus no seu devido lugar. De certo, não haverá, humanamente falando, lugar que esteja à altura do Senhor. Porém, Davi resolveu em seu coração dar do seu melhor para Deus. Ele entendeu que Deus merecia mais do que ele estava lhe dando até aquele momento. E esse deve também, meu amado e minha amada, ser o nosso pensamento. O pensamento de cada um de nós que aqui estamos ouvindo a palavra do Senhor. De dar a Deus aquilo que ele merece. Veja que o texto, que o Senhor, aliás, jamais exigiu isso de Davi. Deus não pediu um palácio a Davi. Deus não pediu um lugar especial a Davi. No verso 7 desse mesmo texto, ele diz: por onde eu tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo de Israel: por que você não construiu um palácio de cedro para mim? Não. Deus faz essa pergunta dizendo: não, ninguém, eu nunca pedi isso a ninguém. E o que eu quero dizer com isso é que o Senhor não exige que lhe demos algo em troca de tudo aquilo que Ele faz por nós. Deus não exige que nós retribuamos a Ele absolutamente nada. Não exige que nós retribuamos a Ele tudo que Ele já nos deu. Mas nós devemos dar a Deus o que Ele merece. Quem sabe você esteja se convencendo desse fato hoje, nesse momento, e esteja disposto a fazer como Davi fez naquela história. Ele observou as oportunidades. Há diante de nós uma vastidão de oportunidades para fazermos algo que agrade a Deus. E saiba que são muitas as oportunidades diante de você. E o que você deve fazer é se agarrar a cada uma das oportunidades que são colocadas diante de você. Um momento como esse é mais do que propício
para que você pense a respeito disso. Davi viu que estava em um momento mais calmo em sua vida e não esperou por ninguém lhe dizer o que ele deveria fazer. Ele sentiu-se determinado e impelido a oferecer a Deus o seu melhor. Talvez alguns aqui consigam mais tempo para se dedicar a algo para fazer para o Senhor na própria igreja. Outros talvez tenham observado que possui uma determinada habilidade que ainda não havia percebido em sua vida. Ou ainda que é o momento mais propício para entregar uma oferta voluntária ao Senhor. Seja qual for, veja tudo isso como uma oportunidade que você tem de servir ao reino de Deus. Então, as oportunidades estão diante de nós. Agora, Davi também observou, como vimos, as possibilidades. A Bíblia diz que tudo que estiver ao nosso alcance é o que nós devemos fazer. Faça isso em glória ao Senhor. Vejo esse alcance como as possibilidades que nós temos. Hoje você também tem a possibilidade de fazer algo que agrade a Deus. Ou seja, é possível que você faça mais. É possível você se dedicar mais. Veja que um pequeno grupo de pessoas é que geralmente fazem as coisas acontecerem aqui durante o culto da igreja. Mas isso precisa mudar, meus amados. Há espaço para todos. E que tal você procurar olhar para o que precisa ser feito e estender as suas mãos a fim de fazer aquilo que precisa ser feito? De certo, há alguns que só se preocupam com os defeitos. Como tem pessoas que observam defeitos. Mas Davi olhou para aquela simples tenda, não querendo achar um defeito, e sim vendo ali uma possibilidade de erguer um grande palácio para o Senhor. E ele disse consigo: o que eu posso fazer mais? Pois o meu Deus merece mais. E eu posso fazer mais pelo Senhor. E por fim, então, ele colocou em prática o que estava em seu coração. O profeta viu Davi, o profeta olhou para Davi e falou: vai e faça o que você tem em mente. E é o que eu digo para você hoje aqui. Vai e faça aquilo que você tem em mente. Se Deus está te dando uma ideia nova, uma estratégia, um sonho, um desejo, é mais do que hora para você compartilhar isso com o seu líder espiritual. De certo, ele lhe dará alguma direção para que você possa realizar aquilo que você está tentando realizar. Algumas pessoas falam que quando vem uma ideia, que vem com uma ideia para mim, eu logo digo: quem dá ideia é que deve fazer. E é verdade. Porque quem sou eu, meu amado, para tirar a honra de quem idealizou alguma ideia, eu fazendo no lugar, ou dando para outra pessoa fazer? Não, quem dá a ideia é que deve de fato realizar. Isso vai glorificar a Deus com muita certeza. E Davi não hesitou e resolveu colocar o seu pensamento em prática. E foi assim que ele entendeu que precisava dar a Deus o que Deus merecia. É também o que eu e você precisamos fazer no dia de hoje. Nossa vida precisa contribuir para o crescimento do reino de Deus, da casa do Senhor. É por essa razão que devemos dar a Deus o que Ele merece. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja, de uma forma extraordinária, usado por Deus, para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos nós.
De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei
Gratos a Deus por tudo que Ele nos trouxe nesta manhã e que você possa se lembrar de dar ao Senhor tudo aquilo que é devido e tudo que pertence a somente Ele. Glórias e honra e toda majestade somente ao Senhor. Que você possa ter um domingo abençoado.